Então aqui nós voltamos com a entrevista com Fabiano Fernandes. A Carol começou, eu vou aqui no meio fazer uma pergunta, porque ele depois continua. Mas nós vamos falar sobre um livro. Fabiano Sanmartin Fernandes está fazendo doutorado, né? Então, e esse aqui é o livro dele, que é o reproduto da dissertação, chamado A Liberdade e a Regra, Tempo Jurídico da Prisão Preventiva. É muito legal na comunidade, né, no Criminal Play, que nós conhecemos pessoas inesperadas e pessoas que nos surpreendem das mais variadas formas e criamos vínculos. O Fabiano me deu a alegria de poder participar fazer o prefácio desse livro, que ganhou um contorno que aparentemente era pequeno, né? Assim, vou fazer minha dissertação, ganhou uma dimensão. Então, conta para nós um pouco, Fabiano, como é que foi essa experiência do livro e o impacto depois que a gente escreve uma dissertação, vai lá, ganhou. A ministra Daniela fez referência ao teu livro, estava rodando por aí. Como é que foi a história? Bem, primeiro eu quero agradecer não só o convite aqui de participar, mas também da sua generosidade de fazer o prefácio. Obviamente que releva muito o livro. O livro é fruto da tese de mestrado, fiz em Montevidéu, e sem pretensão nenhuma, mas a banca sugeriu publicar, mas a própria banca, além de dar nota máxima, lá a nota máxima é 12, sugeriu a publicação. E aí eu vim para a Criminal Play em dezembro, agora completa um ano, e aí foi natural encontrar mais para poder fazer essa publicação. Então, o livro é fruto realmente da tese de mestrado, que não tinha nenhuma pretensão de tornar livro, inicialmente, mas realmente ganhou uma proporção grande. E aí foi muito legal que o trabalho que está aqui para vocês, né, a liberdade é a regra. Ele vai discutir uma questão que é muito interessante sobre o tempo, e o tempo é sempre relativo, né? Quem está preso, o tempo não passa. Basta a gente estar na porta do banheiro querendo entrar apurado, né? Para quem está dentro, o tempo está tranquilo. Para quem está ali do lado de fora, o tempo não passa. A gente não consegue perceber as dimensões do tempo, que o François Hoste e todos trabalharam. Mas isso que é legal para entender a liberdade, e o que eu queria que tu me colocasse é fazer um resumo dessa ordem e contar depois essa experiência já na sequência do impacto que o livro teve em alguns lugares e na tua vida, né? Sim. Bem, esse livro surge a partir de uma aula que eu tive com o professor Auri em 2005, na especialização lá em Salvador. E ele apresenta a teoria da relatividade de Einstein, para poder justificar que o tempo é relativo. E aí eu falei... Cara, vamos pensar assim, é papo de doido se começar a falar do tempo relativo, porque a gente vai falar, é muito legal, porque sim, eu tenho filhos gêmeos, né? Então, aquele paradoxo dos gêmeos, se o gêmeo tá mais morando no alto ou embaixo, e um fica mais velho que o outro. Cara, é muito deidal e dobrada do tempo, mas isso tudo a gente vai pular, porque tu vai direto pro Auri, e daí, o que aconteceu com o Auri? Pronto, e aí ele apresenta essa teoria da relatividade, e aí eu venho para o processo penal e penso, para o juiz o tempo corre de uma maneira, para o preso de outra maneira. E quando esse preso é inocente, muitas vezes ao final de um processo penal vem uma sentença absolutória, o impacto é muito pior. E aí a gente procura trabalhar justamente essa gestão do tempo. E aí eu tento, inclusive, fazer a correlação que no esporte hoje existe uma gestão do tempo que no processo penal não há. E aí eu falo, tentando até pegar a física quântica para poder dizer, olha, há a possibilidade no basquete, por exemplo, de parar o tempo. Toda vez que a bola sai, para o tempo. Já no futebol, o tempo é corrido, o tempo é contínuo. No vôlei, não tem tempo. É a quantidade de pontuação. Então, se no esporte a gente consegue fazer uma gestão do tempo para poder se adaptar a cada realidade, a gente não pode, no processo, fingir que... E aí o processo civil tem uma realidade, o processo penal não tem muita diferença em relação a tempo para o juiz. Uma sentença, uma decisão acaba... E é isso que me incomodava e é isso que eu resolvi. E é muito legal. Eu acabei não fazendo isso porque eu tinha isso, e aí a minha conclusão, porque vai continuar com a entrevista daqui a pouco, é dizer, eu fiz um júri, Fabiano, uma vez, que acabou o júri, e o processo era muito antigo, quando eu cheguei em Joinville, o processo tinha 12 anos. Acabou o júri, e no júri sempre veio a família do acusado ali e tal, não tinha ninguém, eu perguntei assim para ele, o senhor, casado, tem filho? Ele assim, doutor, faz 12 anos que eu ando com uma espada no pescoço. Vocês não deixaram eu ter família. Eu não tive coragem de casar com a mulher, eu me separei dela, era minha noiva, porque eu podia ser preso e eu fiquei preso um tempo, eu fui solto. Como é que eu posso ter uma vida normal se eu tinha uma pedra dessa? E vocês, hoje, 12 anos depois, eu não tenho mais esse tempo. Não tem.
Então aquilo me marcou para todo sempre respeitar. E essa ideia da duração razoável não pode ser essa abstração, tem que ser alguma coisa que leve em consideração que o tempo do juiz, o tempo do advogado, não é o tempo de quem está sob a mira da... Não é. Então é isso que... Para quem não estava preso. Para quem está preso, o dano é muito pior. Então, me permita. Claro. O júri, ele falou do júri aí, há uns 6 meses atrás, estava já para acontecer um julgamento, já no plenário, o jurado lá todo formado, e aí eu tinha feito um pedido de remarcação, porque uma testemunha não ia poder comparecer. Era, por coincidência, aniversário de 60 anos, já tinha uma viagem para Paris. Conversei com o juiz, fiz o requerimento, aí o juiz veio, olha, o senhor não colocou a cláusula de imprescindibilidade. Aí eu falei, excelência, realmente não tem. O advogado que fez o pedido, foi entregue no final, não colocou essa cláusula de imprescindibilidade. Mas ele está pedindo a intimação, dizendo que é importante para a defesa auditiva dele, das testemunhas. Aí o juiz veio para mim, doutor, olha, eu procurei em Alexandre Moraes da Rosa, em Auri Lopes, e eles não falam nada disso, então desculpa, mas eu vou... Se eles veem eles, vamos colocar na próxima já, para fazer a adequação. E aí o livro está pela EMAIS? Pela EMAIS, editora, sendo vendido pela Amazon. Maravilha. E quando é que tá? Me parece que é em torno de R$60. Meu Deus, se tu não fosse comprar isso aqui, dá dois McDonald's Feliz, se tu não comprar o livro e fizer uma economia do McDonald's Feliz, pelo amor de Deus... Não, e aí eu digo, olha, para quem tem aí, trabalha com o juiz, com o promotor, é um excelente presente para o Natal agora. Imagina você chegar para o juiz e dar um presente a ele para poder entender, às vezes, que a liberdade... Aliás, o professor Auri falou ontem que aqui no Brasil o óbvio precisa ser dito e às vezes precisa ser gritado. E a liberdade, a regra, eu acho que é uma dessas situações que, infelizmente, não acontece. Vide a decisão mais recente do STF que determina a prisão obrigatória pós-júri, entendeu? Ou seja, mostra que a liberdade nessa situação, infelizmente, não é a regra. Então, má compreensão que a gente vai trabalhar com isso. Obrigadão, Fabiano. Opa, eu que agradeço, valeu. Valeu. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.